Fala pessoal do canal, aqui é o Lucas e hoje eu vim trazer para vocês um vídeo sobre mais uma batalha mortal e dessa vez Yuta versus Itadori. Sim, eu sei, essa batalha já aconteceu no mangá, mas não é isso que eu tô querendo trazer para vocês. Eu quero pegar o Itadori no final da obra, no final de Jujutsu Kaisen e colocar contra o Yuta. E como vocês gostaram bastante do Yuta contra Kashimo, aliás, se você ainda não assistiu, entra lá no canal e assista. E antes de começar essa batalha, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa o comentário quem você acha que venceria, o que você concorda, o que você discorda. E claro, chega de enrolação e vamos direto pro vídeo, certo? Então, primeiramente, eu vou começar a minha análise, se bem que isso foi redundante, tanto faz, comparando atributos, ou seja, força, velocidade, defesa, habilidade, energia amaldiçoada, domínio. Dessa vez são dois personagens que têm expansão de domínio. Sim, então eu acho justo a gente fazer essa comparação, porque um pode levar vantagem sobre o outro, dependendo desse aspecto, beleza? Então, vamos primeiro apresentar os nossos personagens. O nosso primeiro personagem é Yuta Okkotsu, certo? E quais são as suas habilidades especiais? Primeiramente, a sua força é uma força moderada, ele tem alguns feitos, principalmente por conseguir causar dano e até combater alguns golpes de personagens fortes como Getou, Sukuna, até mesmo o Kenjaku ele conseguiu cortar sua cabeça, mas nada muito descomunal em relação à força. O que está descomunal é a Rika. A Rika realmente tem uma força muito grande e inclusive a Rika, quando descontrolada, ou seja, lá no filme do Jujutsu Kaisen Zero, eu sei que tem algumas coisas ali. Sim, ela perdeu parte de seu poder, sim, ela passou a ser uma projeção manifestada da sua energia amaldiçoada, mas a gente tem nos databooks oficiais que a Rika daria um certo trabalho para o Gojo e para o Sukuna também. Só que o Sukuna é mais forte confirmadamente que a Rika. De qualquer forma, ela já bateu, ou pelo menos consegue dar algum dano em top tiers, o que é um feito e tanto. E portanto, eu acho justo a gente colocar ela como uma força física muito grande. Em questão de velocidade, Yuta não tem tantos feitos relevantes, mas por ter um uso muito refinado da energia amaldiçoada, em sua espada, em sua construção e até pela cópia de técnicas, que é a sua principal técnica ali, então ele consegue emular outras habilidades especiais, como por exemplo a fala amaldiçoada, ou até algumas técnicas do próprio Sukuna. Ele tem essa habilidade que permite com que ele utilize outras, certo? E nesse critério, ele pode ter alguma relacionada à velocidade, não foi mostrado. O que não foi mostrado a gente não vai contabilizar, mas é uma sobre-humana. Além disso, ele se mostrou bem inteligente e tático, tanto para derrotar o Kenjaku, quanto também na sua luta contra o Sukuna, utilizando da sua habilidade e experiência em batalha para poder lutar contra o Rei das Maldições, certo? Então, isso foi muito bom para relevar e ressaltar os feitos de habilidade, inteligência em combate do Yuta em si. Além disso, ele se mostrou extremamente ciente de quando ele ia enfrentar oponentes mais fortes que ele era mais fraco. E muitas vezes ele luta com o mais fraco, tentando conseguir uma vantagem estratégica. Então, basicamente, esses são as características do Yuta Okkotsu. E eu separei aqui para vocês alguns feitos desse personagem que a gente pode considerar como muito interessantes e contar na batalha. Ele conseguiu rivalizar contra o Sukuna por alguns instantes, inclusive a Rika o pressionar. Tudo bem, a gente sabe, é um Sukuna sem expansão de domínio, muito enfraquecido, com perda de energia amaldiçoada, mas estava em seu corpo original, que dá uma vantagem física muito grande para o Rei das Maldições em comparação, por exemplo, com o que a gente chama de Meguna, né? O Sukuna no corpo do Megumi, que não tinha essas habilidades físicas, essas vantagens. E aí, independente da luta contra o Gojo, realmente é uma forma física mais forte, o que deu uma certa vantagem para o Yuta em relação a feitos e a Rika em si, em relação à força do Itadori, por mais que eu ainda não tenha entrado 100% nele. Além disso, a gente tem o puro amor mútuo, que é a expansão de domínio do Yuta. Essa expansão ela consiste em uma série de espadas que estão contendo técnicas, só que, no entanto, o Yuta só é capaz de saber qual técnica está contida naquela espada quando ele entra em contato com ela. Ou seja, são espadas posicionadas aleatoriamente e a que ele acha, a que ele encontra, a hora que ele rela nessa espada, ele tem a ciência sobre essa técnica. É uma expansão de domínio forte? É. É uma expansão de domínio necessariamente roubada, como o Muriokusho ou até o Santuário Malevolente? Não, não é.
tá? A partir do momento que ele não sabe exatamente quais técnicas estão ali contidas, ele pode demorar. E essa demora pode ser uma vantagem para o Yuji Itadori e para todos aqueles que vão enfrentar ele. Tudo bem, tem um acerto garantido, mas mesmo assim não é uma expansão de domínio tão forte a ser combatida, mas que ainda apresenta técnicas bem interessantes, inclusive projeções da Rika, a própria fala amaldiçoada, ruptura do Sukuna, então é um movimento já característico do Rei das Maldições, que inclusive o impressiona. Então são diversas técnicas aí interessantes e importantes que ele pode estar usando em combate. Além disso, quando a Rika entra no seu estado máximo de fúria, ela libera um modo meio que berserk ali, em que ela tem uma grande liberação de energia amaldiçoada, projetada em um raio, que foi capaz de derrotar mais de 4.000 maldições juntas no Uzumaki de Suguru-Geto. Esse feito seria muito relevante se ele não fosse subestimado. Por quê? O Suguru-Geto, ele era um classe especial, e o próprio Kenjaku, que assumiu seu corpo, disse: caso ele estivesse completo, caso ele não tivesse espalhado as suas forças, uma vez que no incidente ele tinha feito um ataque militar com as suas maldições, ou seja, ele distribuiu os seus exércitos de maldições, se ele tivesse concentrado eles, ele teria derrotado a Rika. Então esse é um grande feito, mas que de certa forma a própria obra subestima ele. E de fato foi subestimado. A questão do Yuta utilizar a estratégia, tudo bem, ali é um feito dele, para derrotar o Kenjaku não necessariamente o coloca acima dele. E vamos para o nosso próximo personagem, que é justamente o Itadori Yuji. O Itadori Yuji, entre as suas habilidades, a força se destaca bastante. Inclusive, na hora que eu for falar sobre os feitos dele, sim, ele tem muitos feitos de força física, mas entre eles, o próprio embate contra o Mahito, que se imbuía de energia amaldiçoada em seus golpes, e, obviamente, o maior de todos, as lutas que ele teve contra o Sukuna. Só que vocês vão ver que nessas lutas existem muitos poréns, certo? Além disso, em feitos de velocidade também, eu acho que se limitam a isso. Ele teve uma velocidade sobre-humana que conseguiu combater Sukuna, que também é um dos personagens mais rápidos da franquia, e acompanhar os seus golpes, as suas técnicas, inclusive desviar de muitos golpes. Eu não vou lembrar se ele desvia do corte que corta o mundo, mas eu sei que muitos cortes regulares do Sukuna, ele sim consegue se esquivar e tem a maior tempo de luta contra o Sukuna. Além disso, em habilidades, ele demonstrou um domínio amplo sobre a energia amaldiçoada, a qual ele coloca sobre os punhos dele. Ele se mostrou capaz de utilizar algumas técnicas do Sukuna, imbuídas então o próprio corte do Sukuna, contanto que ele tenha contato com aquela superfície, ele consegue executar. Não são as técnicas iguais às do Sukuna, mas ele consegue utilizar semelhantes, visto que o tempo que o Sukuna passou no corpo dele conseguiu atribuir algumas dessas técnicas a ele. E, além disso, ele é capaz de utilizar, de certa forma, sabendo o que ele está fazendo, né? Ou seja, ele até consegue utilizar algumas vezes o Black Flash ou Kokuzen, que dá o dobro de dano e faz com que ele recupere um pouco de energia amaldiçoada. É uma vantagem muito interessante. A gente não sabe se ele tem consciência quando ele está executando esses Black Flashes, mas a tudo que parece sim, ele se mostrou o feiticeiro de maior domínio sobre essa técnica. A gente não sabe se ele consegue executar quando ele quiser, mas provavelmente não. No entanto, ele mostrou um domínio absurdo sobre ela, certo? Em relação a QI, inteligência em batalha, o Yuji se mostrou bem inteligente na luta final contra o Sukuna, mas esse é um ponto que eu não consigo dar pra ele, porque geralmente ele tem ajuda nas suas lutas. Na verdade, eu não lembro de uma luta onde ele realmente foi sozinho do começo ao fim dela, tudo bem? Então, mas ele foi contra o Mahito, o Todo ajudou ele. Mas ele foi contra o Sukuna, a Nobara ajudou ele. Nossa, contra o Sukuna, a gangue ajudou ele. Então, eu não lembro ao certo de uma luta só do Itadori. Eu posso estar enganado, no arco da Abate tem um monte, é que eu realmente li esse arco meio por cima, assim. E eu sei que tem a luta do Yuta contra aquelas dois feiticeiros lá, mas não tem nenhum feito tão relevante, ele não mostra tanto a mais, por isso eu nem incluí aqui. E nesse arco do Abate ele até pode ter enfrentado algumas maldições mais fracas, mas, cara, o Itadori ele não tem feitos sozinho, coisa que o Yuta tem sim. Não que contra o Sukuna ele estivesse sozinho. Tudo bem, no corpo do Gojo sim, mas eu não estou contando esse Yuta, certo? E sim o de final de obra. E, além disso, ele tem a expansão de domínio, e aqui eu acho que vale a gente começar a falar um pouco mais sobre os feitos dele. O primeiro é acertar uma sequência incrível de 8 Kokusens no Sukuna,
E, além disso, o uso do lampejo negro, ou seja, o Black Flash de forma totalmente eficaz contra o Rei das Maldições, não uma vez, 8 até mais ao longo da luta. Inclusive, ele foi o responsável principal pela derrota do Sukuna e retirar o Sukuna do corpo. Mas, é claro, tudo tem o seu porém. E esse que é o complicado de você analisar o Itadori. Ele tem grandes feitos, ele enfrentou o Sukuna por muito tempo, mas toda vez ele teve ajuda. Toda vez, até no final, quando era pra ser uma luta dele, e aí na minha concepção é um erro de roteiro, era pra deixar só o Itadori. Não, o autor quis fazer um fanservice e utilizou o último dedo do Sukuna contra ele com a Nobara. Então a Nobara utilizou o seu martelo, a sua técnica amaldiçoada, e destruiu o último dedo, causando dano ao Sukuna. Achei uma solução de roteiro fácil, mas é o que tá ali, então a gente vai analisar a partir disso. Não, o Itadori ele não conseguiu derrotar o Sukuna sozinho no final da obra. Como demonstrado nesse painel. O que contribuiu ali, além de todas as lutas que o Sukuna tinha passado para realmente colocar um fim nele, foi a ressonância da Nobara. Além disso, selecionei aqui alguns painéis onde a gente vê o Itadori trocando golpes, e não só trocando golpes, mas superando a vantagem física em relação ao Sukuna. Então ele se mostrou superior na luta, pelo menos no final dela, ao Sukuna mesmo com 4 braços e com uma vantagem física muito grande. E ele utilizando as técnicas do Sukuna que estavam imbuídas no corpo dele. Uma vez que o Itadori tem um parentesco com o Sukuna, né? Ele tem uma certa parte da linhagem que fez com que o Sukuna se fixasse e fixasse algumas técnicas quando ele estava possuindo o Itadori. No entanto, esse painel ilustra muito bem e eu vou tentar listar todas as pessoas que ajudaram ou lutaram com o Sukuna antes do Itadori. Certo? Então vamos lá. Gojo, Hajime Kashimo, só aqui 2 classes especiais que auxiliaram na luta contra o Sukuna. A gente tem a Anjo, a gente tem o Todou, a gente tem o Chozo, a gente tem o Higuruma, a gente tem o Kusakabe, a gente tem os figurantes, então o irmão da Bemei de certa forma ajudou, não fisicamente. A gente teve o Miguel, a gente teve o pupilo do Nanami, que eu esqueci o nome agora desse cara, é aquele que usava um gorro, eu não sei se vocês lembram dele. Então, todo mundo ajudou o Itadori, ou todo mundo lutou contra o Sukuna antes. A Maki também fez um papel super importante contra o Sukuna, e o próprio Yuta. Então, o Itadori, por mais que ele tenha conseguido surpreender o Sukuna muitas vezes, querendo ou não, a gente não consegue colocar o mérito como só dele, sabe? Porque ele foi muito ajudado. Não foi tipo, o Gojo foi derrotado, agora o Sukuna despertou e é só Itadori contra o Sukuna. Não, todo mundo lutou contra o Sukuna. E ali, é claro, é mais um feito do Sukuna do que um demérito do Itadori. Mas mesmo assim, pessoal, eu acho que falta, ele sempre precisa de ajuda. Ele é um protagonista que, na minha concepção, é meio mal escrito mesmo. Ele é meio mal feito. Ele sempre precisa de alguém ajudando ele, de alguém junto, de alguém lutando junto, e principalmente a expansão de domínio dele, tá, pessoal? Que foi uma coisa que, eu vou falar a minha verdade, me decepcionou demais. Porque não mostra ao certo quais são as capacidades dela. E dentro de um embate de domínios, eu vou ter que colocar a vitória pro Yuta. Por 2 motivos. Primeiro, o Itadori... verdade, ele tem energia reversa. Ou seja, ele consegue se regenerar em meia batalha. E a Rika também consegue regenerar, inclusive regenerou o corpo do Yuta após o corte que corta o mundo. Ela ajudou a manter ele vivo. Então acho que é um ponto para os 2 ali. Só que o domínio, além de ser uma coisa que a gente não viu, não é mostrado, não é deixado claro o que o domínio faz, qual é o acerto garantido do domínio, e ali eu vejo mais como uma preguiça de roteiro. Então não dá pra falar, o domínio do Itadori é super forte, tá? Me explica o que ele faz. Não tem explicação. O Itadori não chega a causar dano no Sukuna com o seu domínio. Então, mas é um dano na alma. Só que isso não sei se afetaria tanto o Yuta. Ele é uma pessoa física, ele tá vivo, talvez a Rika, mas mesmo assim, a gente não tem claro, a gente não tem uma concepção, a gente não tem um conceito formado. Domínio faz tal. Não. Coisa que o do Yuta a gente tem o domínio todo explicado. E o segundo ponto, se você quiser falar, não, poxa, mas o domínio do Itadori, eu entendi que faz isso, isso e aquilo. Beleza, inclusive eu peço pra você, deixe no comentário o que o domínio do Itadori faz, porque eu lendo a obra não entendi. E olha que eu passei em medicina, isso eu acho que é muito mais difícil do que entender a questão ali do domínio do Itadori. E em relação ao domínio do Yuta, a gente já tem bem colocado o que ele faz, mas ele também já tinha o domínio dele faz tempo. Desde o arco do abate, o Yuta
tinha sua expansão de domínio. O Itadori não demonstrou ela lá, portanto, eu acredito que ele tenha desenvolvido na reta final. Ele fala que é bem completo, que ele não formou ainda esse domínio, e portanto não tem como. Em questão de domínio refinado, o ponto é pro Yuta. E vamos chegar às conclusões finais dessa batalha. E apesar dos feitos do Itadori, da sua força física, da sua velocidade, eu não consigo dar a vitória para ele. Eu acho sim que seria uma luta muito acirrada, e caso o Yuta vacilasse por algum momento, ele iria sim perder pro Itadori, mas não tem como. Por feitos, por demonstrações de poder, por refino de domínio, eu dou a vitória para Okotsu Yuta. Ele perdeu a última batalha, né, que foi entre ele e o Kashimo, mas dessa vez, aliás, reveja a batalha, se você tem interesse, ou procure aqui no canal. Dessa vez ele sai como vitorioso, tá? Acredito novamente que não vai ter tanta discordância, e eu tava certo no último vídeo, a maioria de vocês concordou comigo e falou, não, poxa, eu acho que o Kashimo vence. Até gente falando que o Kashimo vencia o Gojo o Yuta no corpo do Gojo. Eu falei, nossa, o pessoal gosta do Kashimo, hein? Porque eu ainda acredito que não. E então a grande maioria concordou muito, e quem discordou falou, poxa, eu discordo, mas eu ainda acho que o Kashimo tem chance. Teve uma pessoa só que falou, não, o Yuta amassa. Eu acho que aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa. O pessoal vai concordar que o Yuta vence. Acho ainda que vai ter um pouco mais de discordância do que o vídeo anterior. De qualquer forma, deixa a sua opinião aqui nos comentários. Eu quero ler, quero discutir, quero debater. E também debater aí com outras pessoas no comentário, beleza? Isso aí. Obrigado pela sua visualização. Então, inscreva-se, deixa o like. Valeu, fui!